O celular vibra. O som do toque era familiar, mas agora ele impulsiona um frio na espinha. O nome de Carlos brilha na tela, seu chefe, mas não era um mero telefonema. Era uma convocação. A atmosfera no escritório estava sufocante. As vozes dos colegas tornadas um ruído distante, com uma televisão ligada em um canal errado. Ao entrar na sala, o coração pulsa com uma mistura de expectativa e medo. A luz fria das lâmpadas fluorescentes reflete um brilho inusitado no suor da minha testa. Ele estava lá, de braços cruzados. Aquele olhar que sempre me incomodou, um misto de satisfação e desprezo. As paredes, antes vibrantes com risos e conversas, agora pareciam opressivas. Ele me chamava pelo sobrenome, como se eu fosse um número, não uma pessoa. Ana, precisamos conversar. A palavra demissão ressoou como um eco. Cada sílaba era uma punhalada no meu estômago. Depois da licença, não podemos mais continuar com você em nossa equipe. Era frio, direto. A dor em meu peito era, mas não era apenas a perda do emprego que doía. Era a certeza de que aquele olhar, a frieza crível nos olhos dele, revelava mais. Eles sempre estavam se reunindo às escondidas. Murmúrios, sussurros nas esquinas do escritório. Eu vi. Não quero parecer paranoica, mas algo nunca esteve certo. Eu tinha certeza. E quanto à minha filha? A pergunta saiu em um sussurro, mas a tensão na sala era palpável. Ela precisa de mim. Isso é um problema pessoal. A resposta dele foi ríspida, como uma lâmina. A luz artificial destacava os sulcos em seu rosto, transformando-o em uma máscara de indiferença. Mas mesmo assim, minhas mãos não tremiam. Eu sabia que não poderia me deixar dominar pela raiva. Era hora de usar a cabeça, não o coração. A raiva crescia, mas eu precisava ser inteligente. No fundo, uma parte de mim se lembrou do gesto impulsivo de registrar Carlos como pai da minha filha. Não era uma jogada de azar, era uma tentativa de garantir um futuro, uma conexão que ele nunca soube. E agora, ali estava eu, mais frágil do que nunca, frente a um homem que não hesitaria em jogar tudo fora. Os murais do escritório pareciam se fechar ao nosso redor. Ele batia levemente com a caneta na mesa, um compasso entediante que intensificava meu desespero. O silêncio era ensurdecedor. E além de tudo, quando ele levantou os olhos, como um predador que avista a presa, eu percebi que havia uma chance. A empresa não era apenas uma corporação em crescimento. Havia sombras, desvios financeiros que alimentavam o sucesso enganoso de Carlos. Ele não tinha ideia do que eu sabia. E se eu falasse sobre isso? A pergunta escapuliu de mim, maliciosa, mas decidida. O ar ficou pesado e voltamos a nos encarar. O calor se dissipava e eu me sentia contente em ser a observadora agora. Olhei para ele e o que vi não foi mais um chefe, mas um rival. As paredes pareciam ser apenas o backdrop de um jogo perigoso pelo meu futuro e pelo dele. A verdade estava ali, no meio da tensão crua. Eu não ia sair como uma vítima. Havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. E enquanto a cena se desenrolava, uma pergunta ecoava que não me deixaria em paz. Até onde eu iria para lutar pelo que era meu por direito? A batalha estava apenas começando. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Era bem cedo. Minhas mãos ainda estavam preguiçosas, mas a realidade logo me atingiu com o cheiro do café fresco, que eu havia esquecido de preparar na noite anterior. Levantei da cama de um jeito desajeitado, mas a rotina estava tão automática que eu quase não percebi. A casa estava em silêncio, exceto pelo zumbido da chaleira. Senti um aperto no peito ao lembrar da minha filha,
Clara, ainda dormindo em seu quarto, com aquele seu jeito de se enroscar nas cobertas. Eu sempre tentei ser uma mãe presente. Tinha 34 anos e sentia cada um deles ao cuidar sozinha da Clara. Meu coração se enchia de alegria ao vê-la crescer, mas a responsabilidade pesava como uma pedra. Cada dia, a esperança de um futuro melhor se misturava com os medos que me acompanhavam. E o trabalho? O trabalho. Era meu porto seguro, meu meio de sustentar a nós duas, mas também uma fonte de estresse constante. Naquele escritório, a luz fluorescente parecia uma lanterna que iluminava não só as mesas, mas... Enquanto me preparava, revisei mentalmente a lista de afazeres, planilhas, relatórios e a reunião da tarde com Carlos. Ele sempre chegava com aquele olhar ousado, um misto de desdém e controle, como se estivesse a subirar todos os meus erros em um só lugar. Eu sabia que não tinha a confiança que deveria, mas estava decidida a mudá-la. A vida de uma mulher, como eu, que trabalhava e criava a filha sozinha, não permitia fraquezas. Clara acordou exatamente quando eu colocava o café na xícara. O olhar dela brilhava como o sol da manhã, e aquele sorriso desarmava qualquer preocupação. A maneira como ela se espreguiçou, os cachos bagunçados caindo sobre os olhos, me fazia sentir que valia a pena. "Mãe, você vai trabalhar hoje?" Sua voz ainda sonolenta soou no silêncio da casa. Olhei para ela e o tempo parecia parar. "Vou sim, meu amor, mas quando voltar a gente faz um bolo, tá bom?" Ela sentiu. Satisfeita, com um beijo rápido e um te amo, saí de casa. O trânsito estava caótico. Algo estava prestes a acontecer. O nó na garganta aumentava a cada semáforo fechado. Quando cheguei ao escritório, o ambiente estava carregado. O cheiro de café se misturava a uma tensão palpável. O murmúrio distante dos colegas parecia um alerta de que havia algo no ar. Abri meu e-mail e vi as mensagens acumuladas, mas as palavras se esvaneceram diante da expectativa do encontro com Carlos. Ele havia convocado uma reunião particular, e eu sabia que isso geralmente não significava boas notícias. As horas passaram lentas. Olhei para o relógio. O ponteiro se movia como se estivesse zombando de mim. O silêncio na sala aumentava enquanto me preparava para o momento inevitável. E quando finalmente entrei, sabia que algo estava errado, mas não podia provar nada. Eu era apenas uma peça no tabuleiro, e essa peça precisava se mover com sabedoria. O momento que vi meu mundo desmoronar quando ouvi a palavra demissão ecoando no ambiente. O tempo parecia se arrastar, como se o universo estivesse rindo da minha situação. Lembro de lutar contra as lágrimas, segurando firme a emoção. E quanto à minha filha? A pergunta escapuliu de mim, cheia de desespero. Mas aquela resposta ríspida dele só fez meu coração disparar. O que eu faria agora? Eu estava em apuros. Após aquela reunião, a pressão só aumentou. As vozes dos colegas passaram a ser mais intensas. Eu precisava me concentrar, continuar a trabalhar, mesmo enquanto a ansiedade corria em minhas veias. Mas algo mais estava começando a acontecer. Aquele olhar de Carlos, a forma como se portava, já não mais era. Meus olhos se fixaram nele, e o que eu vi mudou tudo. Um vislumbre de vulnerabilidade se escondeu atrás de sua fachada, e ao analisar os detalhes percebi, cada vez mais, que eu não era apenas uma demitida sem futuro. Havia algo mais escondido, algo que poderia me dar uma vantagem. Seu jeito apressado e nervoso ao sair da sala, as conversas sussurradas que conseguia ouvir, ele estava começando a juntar peças de um quebra-cabeça que não compreendia completamente, mas que me intrigava. O que eu realmente queria saber era até onde ele estaria disposto a ir para manter seus segredos escondidos. Aquilo não era mais sobre meu emprego, era uma questão de sobrevivência. No fundo, um plano silencioso começou a brotar na minha mente. As informações que poderia reunir, os passos que poderia dar, tudo isso me fazia sentir viva de novo. Eu teria que agir com calma, mas a verdade era que havia muito mais em jogo do que apenas meu trabalho. E enquanto eu olhava para Carlos, percebi que ele não era apenas meu chefe.
Ele era uma ameaça, e estava. A casa estava em silêncio. Clara ainda dormia. O som suave do seu respirar preenchia o ambiente, enquanto eu levantava, arrastando os pés pelo chão frio da cozinha. O aroma do café fresco pairava no ar, e eu não conseguia resistir a essa pequena indulgência, esse ritual que me acordava para a vida. O antigo fogão se tornou uma testemunha silenciosa das minhas manhãs, sempre ali, sempre pronto a fazer o café mais perfeito. Mesmo que eu fosse uma mulher com pouco tempo e muitos compromissos, reunir forças para enfrentar o dia não era apenas uma questão de cafeteira. Era um ato de amor por minha filha, Clara. O nome dela soava como um conto de fadas, como um pequeno eco de esperança na minha vida. Enquanto o café esquentava, olhei para o quarto dela, escutando o barulho de cobertores sendo movidos. Fui até lá, e não resisti em dar um beijo suave na sua testa. Ela estava tão linda, dormindo como um anjo. Aquele momento em que o tempo parecia parar, o amor dela preenchia todo o vá. Nos últimos anos, o desafio de ser mãe solteira era tão grande quanto a alegria de vê-la crescer. E os medos, como pesavam! Medos de não dar a ela a vida que merecia, de não estar à altura, de ser sempre a mulher que lutava para equilibrar todas as facetas da vida. O trabalho era um porto seguro, mas também um mar de incertezas. Carlos era meu chefe, mas não era apenas isso. Ele era também um reflexo das minhas inseguranças mais profundas. Lembro-me de quando entrei para a empresa. Era como um sonho, a promessa de um futuro melhor. Cada dia no escritório era uma nova batalha, um novo desafio. Ele era cheio de confiança, mas também de um certo desprezo pelas dificuldades dos outros. Uma vez ele pediu para revisar um relatório e quando eu comentei que precisaria de mais tempo, ele simplesmente respondeu: "Ana, você e seu tempo são ajustes repetidos na nossa agenda." Eu me sentia diminuída. Havia uma camaradagem entre os colegas, mas havia também um medo. As reuniões E nos intervalos, quando estava cercada por mulheres e homens amigáveis, era como uma breve pausa na guerra. "Você viu os números do último trimestre? Impressionante, né?" Alguém diria, e eu assentiria, pensando no que significava aquele impressionante. Fazíamos piadas, contávamos histórias sobre os finais de semana, mas eu sabia que havia um subtexto. Aqueles sussurros nos corredores, as trocas de olhares durante as reuniões. Algo pairava no ar. Eu deixei escapar que estava sentindo uma tensão crescente. Mas antes mesmo de perceber, Carlos já havia montado barreiras ao meu redor. Um dia, numa reunião casual, ouvi um murmurinho entre dois diretores. Era sobre uma nova estratégia, algo voltado para a expansão. Mas o que eu peguei não era só sobre os negócios. Havia algo ali que não conseguia compreender. Quando Carlos me chamou depois da reunião, seus olhos se desviaram por um segundo e eu senti um frio. Ele estava escondendo algo, e isso me incomodava. Mas sempre deixei isso. E eu, com meu instinto apurado de mãe, sabia que isso não era normal. Tentei ignorar o vazio. Eu não queria ser uma mulher ciumenta ou paranoica, mas algo em mim gritava para eu prestar atenção. Uma noite, peguei um caderno que Clara usou para desenhar. No canto, ela escreveu: "Mamãe, você sempre me ama?" Eu fechei os olhos. Aquela era a pergunta que me fazia repensar tudo. No fundo, eu sabia que a resposta ainda era sim, mas como poderia eu assegurar isso a ela se mal conseguia me colocar em primeiro lugar? Determinada a dar a Clara o que ela merecia, comecei a colocar muito da minha energia em pequenos projetos, sonhando em um dia abrir meu próprio negócio. Às vezes falava sobre isso com Carlos. Ele se mostrava meio indiferente, mas em alguns momentos sentia um leve apreço, um jeito sutil de reafirmar que a iniciativa de uma mulher no mundo corporativo era admirável. E talvez tenha sido esse mesmo apreço que me fez ficar cega diante dos sinais que gritavam por dentro. Cada gesto dele deixava uma marca na minha mente. Era como se eu estivesse escrevendo uma narrativa. Mas essa não era uma história de amor. Era um mistério se desenrolando.
Foi num desses dias, enquanto tomava café, que olhei a tela do meu celular e vi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto, e ao abrir, vi Carlos. Nunca vou esquecer a sensação que tomou conta de mim. Ele estava em um bar, cercado de pessoas, rindo e se divertindo. Meu coração disparou e uma onda de insegurança se instalou. O que isso significava? Um amigo? Um sócio? Me perguntei se havia mais do que amizade por trás daquelas interações. Tentando me manter firme diante do que eu sabia que estava prestes a explodir, fiz o que sempre faço. Respirei fundo. Mas a pressão no peito só aumentava. O que deveria ser um dia comum tornava-se um convite a uma espiral de desconfiança. Enquanto as horas passavam e eu me preparava para enfrentar o que estava por vir, uma certeza se formou em mim. Havia algo. Aquilo era só o começo. O que eu poderia fazer agora? E se eu estivesse no caminho de uma verdade ainda mais devastadora? Todos os sinais estavam ali. E o que deveria ser uma nova fase em minha vida parecia mais um labirinto a ser explorado. Qual seria o próximo passo? Estava prestes a descobrir que a batalha apenas começaria. Era uma segunda-feira, e o despertador insistia em tocar, cortando o silêncio que reinava na minha casa. A luz do dia começava a entrar pelas frestas da janela, e eu me esforçava para levantar, mas a preguiça me segurava na cama. Era a mesma rotina de sempre. Levantar, fazer café, acordar clara e enfrentar o dia. Mas hoje havia algo no ar, uma sensação de que seria diferente, embora eu não soubesse ainda como. O cheiro do café se espalhava pela casa. Estava meio sonolenta, mas não consegui deixar de pensar no trabalho. Carlos tinha convocado uma reunião e isso sempre trazia um fio na barriga. Quando entrei no quarto de Clara, ela estava dormindo trá. Depois de aconchegá-la entre os meus braços e dar-lhe um beijo na testa, fui para a cozinha. O ritual do café era uma espécie de meditação para mim. Enquanto esperava a chaleira apitar, fui tomada por um misto de ansiedade e determinação. Eu estava decidida a dar o meu melhor no trabalho, como sempre, mesmo sabendo que a repercussão da reunião poderia ser pesada. O dia começou a se desenvolver e a manhã voou. Cada tarefa parecia um mero sopro. Eu estava naturalmente concentrada. Mas à medida que o relógio se aproximava do meio-dia, a tensão começou a corroer minha calma. Olhei para o celular e percebi que não tinha notícias de Carlos, algo que era raro. Ele costumava ser pontual, e a falta de sua comunicação me deixou inquieta. O que estava acontecendo? As horas se arrastavam, e a expectativa crescia. Ao entrar na sala de reuniões, percebi que todos estavam mais silenciosos do que o habitual. O clima estava tenso, e isso só aumentou à medida que Carlos finalmente entrou. Mas não se tratava apenas da reunião. No dia seguinte, algo mudou. Ao chegar ao trabalho, notei que Carlos estava mais distante. Ele mal me cumprimentou ao passar por mim. Aquilo não era normal. Sempre havíamos trocado algumas palavras antes de começar o expediente. A cada novo encontro, meu coração apertava um pouquinho mais, como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre nós. As reuniões se tornaram mais frequentes, mas o que me desconcertava era a maneira como Carlos parecia evitar meu olhar. Ele se mantinha ocupado, como se uma barreira invisível o reposicionasse. Um dia vi ele conversando com um dos diretores, e eles trocaram olhares cúmplices. Uma sensação estranha me invadiu, mas eu tentei afastar a ideia. Eu não queria acreditar que havia algo de errado. Não queria me sentir insegura. Mas o instinto materno, aquele que aguça o que há de mais sensível, estava em alerta. Durante a semana, ouvi boatos entre os colegas sobre cortes e mudanças na empresa. Meus colegas, fui à cozinha, ensaiando a coragem de confrontar Carlos. Quando finalmente fui procurá-lo, não consegui encontrar as palavras. Assisti enquanto ele se mexia entre papéis e e-mails. Tudo ali parecia ostentar algo que não se encaixava. Entrei na sala mesmo assim, e ele estava concentrado em seu laptop. Mas assim que me viu, as sombras foram para seu olhar. Era como se o ar ao redor tivesse diminuído de temperatura. "Ana, como você está?" perguntou. Mas mesmo naquela formalidade, eu percebi um tom de distância. Algo ali não estava certo. "Estou bem, Carlos, mas eu gostaria de saber
Como estão as coisas por aqui? Sabe, sobre as mudanças. Ele hesitou e esse hesitar ampliou meu medo. Estamos apenas ajustando algumas estratégias, foi o que ele disse, mas a maneira como seus olhos desviaram dizia muito. Ele estava nervoso, e eu, por um instante, me senti mal por pressioná-lo. O dia passou sem que eu obtivesse respostas concretas. Ao me retirar, suspirei. Eu não queria ser alguém que faz tempestade em copo d'água, mas as pequenas fissuras em sua atitude eram um grito por atenção. Quando fui para casa, tentei não trazer as preocupações comigo, mas o desconforto persistia. Ao entrar, Clara estava na sala desenhando. O jeito como ela me olhou e sorriu aqueceu um pouco meu coração. Mãe, você está diferente hoje, comentou, com seu olhar inquietante e sensato. Eu não sabia como responder. Resolvi me abaixar e perguntar: e por que você acha isso, querida? Ela deu de ombros, mas o que me deixou pensativa foi a espontaneidade com que ela disse: você parece preocupada. E ali estava eu, tentando esconder um turbilhão. Não se preocupe com isso. Está tudo bem. Eu menti, mas a sinceridade nos olhos de Clara me fez sentir um aperto no peito. Como posso ensinar minha filha a ser verdadeira se nem mesmo eu estou sendo? Como posso protegê-la do que és? Um pensamento cruel que me atingiu naquele momento, mas eu não poderia deixá-la notar. Com o passar dos dias e das semanas, a gravidade do que estava acontecendo na empresa só ampliava. Carlos continuava ausente. As reuniões com outros diretores se tornaram mais frequentes, e essa nova dinâmica me deixava inquieta. Eu passei a ficar atenta aos detalhes, como a forma como os outros falavam dele, mais preocupados do que admirados. Uma tarde, vi Carlos em uma conversa animada, mas algo estava errado. O comportamento dele era diferente, e a cada dia que passava, havia também um toque de arrogância que me parecia estranho. Ele agia como se estivesse acima de todos, como se suas decisões fossem incontestáveis. Um dia, em um corredor, ouvi uma colega comentando sobre ele. Ele se acha, e o pior é que parece não se importar. As palavras dela me atingiram com um peso. Algo se desenrolava sob a superfície. E eu não tinha certeza se deveria ignorar aquilo ou investigar. As pequenas Mãe, vamos ser sempre felizes, né? Aquilo me desarmou. Sim, querida, vamos. Eu tentei acreditar. Mas o que estava acontecendo dentro de mim? Um pedaço do meu ser estava despedaçando. Estava claro que pequenas fissuras se ampliavam e o que eu ignorava se tornava um gotejar insuportável. Uma noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar, ouvi o barulho do celular vibrando mais forte do que o normal. Era uma mensagem. Abri a tela e vi que era de um número desconhecido. Mas o que mais me chocou foi o conteúdo. Você deveria saber que as coisas não são o que parecem. Carlos está se envolvendo em algo que não termina bem. Meu corpo congelou. A sensação de um nó na garganta me impediu de respirar. Aquilo não era possível. O que isso significava? O que eu deveria fazer? A última coisa que eu queria era ser envolvida em um escândalo, mas essas palavras ecoavam na minha mente. Olhei para Clara, que comeu o jantar sem saber da tempestade que se formava lá fora. Eu precisava saber a verdade, mas a cada hora que passava, a dúvida se intensificava. Ao dia seguinte, fui trabalhar com um frio na barriga. A urgência da mensagem seguia me atormentando. Senti que precisava fazer algo, mas o que exatamente? Daria a Carlos a chance de se explicar ou deveria confrontá-lo com as informações que havia recebido? A tensão estava insuportável. O coração batia descompassado e a insegurança tomava conta de mim. Algo estava se formando, algo grande e ameaçador, e não posso mais ignorar. A batalha estava prestes a começar, e agora eu sabia que não estava sozinha nessa luta. Acordei com a sensação de um peso no peito. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Olhei para a tela, mas não era hora de enfrentar as mensagens. Levantei, ainda meio perdida, tentando empurrar aquele aperto. Instintivamente, fui à cozinha preparar café. O cheiro quente começou a me acordar de verdade, mas a mente estava distante. Estava claro que algo estava prestes a acontecer. Enquanto o café passava,
Peguei o celular novamente e reverberou na minha cabeça a mensagem recebida na noite anterior. Carlos está se envolvendo em algo que não termina bem. Frase curta, mas que apertou meu coração. Olhei para Clara dormindo, tão tranquila. Eu precisava descobrir a verdade, mas como? O medo me acompanhava como uma sombra, um espectro que me dizia para ser cuidadosa. A vida dela dependia disso. Decidi que não podia ir até Carlos de cabeça quente. Tentei me concentrar enquanto tomava o café, que agora estava pronto. A cada gole, um pouco mais de coragem brotava. Mas a dúvida ainda se arrastava atrás de mim. O escritório parecia uma prisão. Ao entrar, o ambiente estava pesado novamente, como se todos soubessem algo e, por respeito a mim, não compartilhavam. Carlos ainda não havia chegado, o que me deu um tempo a mais para me preparar. As horas se arrastaram e a expectativa crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Um sussurro correu pelos corredores. Algo sobre reestruturações. Não era a primeira vez que ouvia rumores, mas agora parecia diferente. As conversas ao meu redor eram como ecos distantes. Cada palavra parecia perceber meu estado. Finalmente, escutei passos familiares. Carlos entrou, sua expressão séria. Ele andava rápido, como se carregasse o peso do mundo. Quando nossos olhos se cruzaram, uma sensação estranha me invadiu. Ele escondeu algo? O coração acelerou. Passei o dia inteiro brincando com essa ideia, sentindo a adrenalina ferver. Peguei o discreto caminho da cozinha, me afastando um pouco do tumulto. Olhei pela janela, mas não vi nada além do reflexo da minha imagem preocupada. O tempo não parava e eu precisava reunir informações. Precisava de provas. Quando a tarde avançou, a ideia de investigar passou a ser a única ocupação na minha mente. Entrei na sala do meu chefe com um pretexto. Vi que ele estava no computador, mas sua atenção estava fixa em algo. Não era hora de confrontá-lo. Um dia ele tinha que ser pego de surpresa. Com um sorriso ensaiado, perguntei sobre um projeto em que ele tinha mencionado. A resposta foi automática, mas a tensão no ar era palpável. A conexão dele estava fragilizada. Conversei com alguns colegas, mas ninguém parecia interessado nessas mudanças. Ao contrário, eles estavam disfarçando. Até que a conversa girou para Carlos novamente. Uma delas, Ana, comentou sobre ele estar frequentemente em reuniões à noite. Isso ficou na minha mente. O que ele estava fazendo fora do horário de trabalho? No dia seguinte, tomei uma decisão. A curiosidade e a coragem precisavam se unir. Vou encontrar respostas, pensei. Quando o expediente terminou, pedi um tempo para concluir algumas tarefas. Na verdade, eu estava me preparando para a próxima fase do meu plano. Aproveitei o momento de tranquilidade que havia na empresa. As luzes do escritório foram diminuindo, enquanto os funcionários saíam. Com isso, a sequência da minha estratégia começou a se formar. Fui até o escritório de Carlos. A porta estava entreaberta e uma luz fraca iluminava o interior. Cautelosamente entrei. Ele não estava lá, mas o computador? Estar ali era como descer na toca do coelho. O impulso de olhar para seu histórico de mensagens tomou conta. Meu coração disparou. Sentei-me rapidamente e abri as pastas, navegando discretamente. Exatamente como eu esperava, encontrei documentos que registravam movimentações financeiras estranhas. Dinheiro sendo transferido para contas em nome de empresas de fachada. A adrenalina corria por mim como fogo. Mas isso não era o suficiente. Eu precisava de mais. Precisei resistir à tentação de clicar em tudo. Concentrei-me, buscando mensagens. Segui forçando a barra, até que finalmente encontrei uma troca de mensagens evidentes. Conversas onde Carlos combinava encontros com sócios duvidosos, discutindo estratégias de manipulação e algo sobre diluir gastos. O nó na garganta aumentou. A traição estava bem ali à minha frente. Eu não conseguia acreditar no que via. O que isso significava? Minha mente começou a trabalhar a 1000 por hora. O choque e a traição me atingiram, enquanto a visão do meu futuro escurecia. Mas uma frieza também surgiu.
Isso era a evidência que eu precisava. Eram coisas que não poderiam ficar impunes. E eu finalmente tinha algo nas mãos. Com calma, decidi não confrontá-lo imediatamente. Não era hora. Respirei fundo, cada ideia passando e revendo. Precisava ser estratégica. Assim, a minha mente começou a formar um plano. Era a oportunidade perfeita para girar a situação para meu lado e proteger minha filha. Saí do escritório silenciosamente, uma nova força dentro de mim. Assim que cheguei em casa, tudo parecia em sua ordem habitual. Clara estava dormindo, e sua presença parecia me reenergizar. Ela era meu foco, minha razão. Mas também agora havia uma nova chama. Eu não seria a vítima. Dia após dia, minha vida se tornaria diferente. Pensei em como desmascarar Carlos, como expor sua mentira. Ele acreditava ser invulnerável, mas eu, assim como um empreendedor startup, estava me preparando para derrubar uma grande corporação. Subitamente, o personagem que ele representava parecia um reflexo da solidão que eu costumava sentir. Mas não mais. A noite avançava e a ansiedade fluía por minhas veias. Era hora de dar os primeiros passos em direção à minha própria liberdade. Meus pensamentos chocantemente claros. Eu sabia o que precisava fazer. Não deixaria que suas manipulações definissem minha vida e a de Clara. O que ele não sabia era que o verdadeiro jogo estava apenas começando a se desenrolar. Eu não era mais apenas uma espectadora. Eu ia liderar a dança. A cada respiração, eu sentia a possibilidade se aproximando. O céu poderia ser o limite, mas era hora de girar o jogo. Agora Carlos não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Algo estava por vir, e eu estava pronta para isso. Acordei com o coração acelerado e uma sensação de ansiedade. A luz filtrava-se pelas cortinas, mas o dia não parecia promissor. O celular vibrava na mesa de cabeceira. Olhei para a tela e encontrei mensagens não lidas, mas não era hora de encarar tudo isso. Levantei-me, ainda um pouco atordoada, e me direcionei para a cozinha. Como se aquele cheiro pudesse afastar todos os meus medos. Enquanto o café passava, a mensagem da noite passada voltou à minha mente. Carlos está se envolvendo em algo que não termina bem. As palavras ecoavam. Meus pensamentos giravam em torno disso. Eu precisava descobrir a verdade. Mas como? Olhei para Clara dormindo no quarto. Ela era a razão pela qual eu precisava ser forte. Cada vez mais forte. Comecei a pensar em um plano. A primeira coisa que precisava fazer era me manter calma e organizada. No trabalho, o clima já estava tenso o suficiente. Ao chegar ao escritório, tive que me conter para não deixar transparecer a ansiedade. Carlos ainda não havia chegado e a equipe estava murmurando sobre as recentes movimentações na empresa. O que exatamente estava acontecendo? Isso só aumentava meu nervosismo. Concentrei-me nas tarefas diárias, mas eu não podia ignorar as mensagens e os e-mails. Cada notificação no celular chegava como um lembrete de que precisava estar atenta. Durante o almoço, fui a um café próximo com uma amiga de confiança. Meus dedos tremiam um pouco quando peguei a caneca de café. O cheiro forte me ajudou a juntar coragem. O que você acha que está acontecendo com a Carlos? A pergunta saiu sem que eu pensasse muito. Ela olhou para mim hesitante. Tem algo estranho no ar. Eu também notei. Ele não tem agido normalmente. Parece distante. Aquela confirmação só fortaleceu a inquietação que eu sentia. O que mais ele estava escondendo? Voltei para o escritório e, nesse dia, cometi uma determinação. Precisava de provas. Decidi usar os próximos dias para observar, ouvir e coletar informações. À medida que o expediente avançava, enquanto todos estavam focados em suas atividades, eu coloquei meus planos em ação. A primeira coisa que fiz foi abrir uma pasta no meu computador, dedicando a todas as informações possíveis sobre Carlos. Recebi alguns e-mails da gestão financeira e sabia que poderia encontrar algo ali. O coração disparava enquanto eu revisava cada documento. Para minha surpresa, encontrei algumas transferências que não pareciam fazer sentido. Nenhuma justificativa aparente. Precisava de mais.
Ao longo dos dias mantive uma aparência de calma. Quando Carlos estava por perto, era fácil parecer focada em meu trabalho, mas cada desconexão em suas mensagens me deixava mais nervosa. Os colegas começaram a especular e as conversas sussurradas na sala se tornaram mais frequentes. Eu não poderia me deixar levar por isso. Precisava agir. Na semana seguinte, consegui combinar um encontro discreto com uma amiga que trabalhava em contabilidade. Eu sabia que ela estaria mais a par de tudo. Ana, finalmente você está falando sobre aquilo, disse ela com um olhar cúmplice. Os documentos estranhos, a movimentação financeira. Pegamos um tempo para analisar os números juntos. Isso é muito sério, Ana. Você precisa de um advogado. Aquelas palavras soaram como um alerta. Se havia algo de errado, pedir ajuda profissional era essencial. Desde então comecei a fazer consultas. Procurei um advogado especialista em casos de fraude corporativa. Os encontros foram realizados em horários diferentes, longe do escritório, para que Carlos não desconfiado. Cada conversa trouxe mais clareza sobre o que eu deveria buscar. Fiz anotações, coletei prints de mensagens, recortes de jornais e documentações que poderia usar. A cada nova informação, o meu plano se refinava. Manter a fachada de normalidade tornou-se mais do que um desafio. Eu precisava ser metódica e cuidadosa, evitando qualquer ação que pudesse levantar suspeitas. No entanto, havia momentos em que meu medo de ser descoberta surgia, e meu estômago se apertava ao imaginar os possíveis desdobramentos. Eu não queria que ela sentisse a pressão que eu enfrentava. As semanas passaram numa velocidade insana e os desafios aumentavam. Carlos começou a ficar mais desconfiado. Eu percebia isso em seus olhares enquanto cruzávamos os corredores. Era como se ele tivesse um sexto sentido, e isso me deixava inquieta. Num desses dias, ao entrar no escritório, percebi que ele conversava em tom baixo com uma colega. O olhar dela estava preocupado, e isso me incomodou. Por que estavam sussurrando? Meu coração disparou. Precisei manter a calma ao sentar em minha mesa. A sensação de que todos estavam prestes a descobrir algo corroía meu estômago. Numa noite em que a tensão parecia insuportável, decidi seguir em frente. Aquele dia eu tinha planejado me reunir com o advogado novamente. Havia algo nos meus instintos que gritava que precisava ser firme. No caminho, meu pensamento vagava, e o medo tomou conta. E se Carlos tivesse descoberto algo? O que ele faria? No caminho de volta, precisei me preparar mentalmente. O escritório estava um pouco mais vazio. A hora de agir estava próxima, mas a incerteza às vezes me fazia hesitar. Enquanto dirigia, notei a quantidade de luzes refletindo na estrada. Era como um sonho ou um pesadelo, dependendo de como eu olhasse. A chegada em casa trouxe um alívio momentâneo. Claro, estava assistindo a um desenho e sorriu ao me ver entrar. Aquela expressão leve me trouxe um pouco de paz. O simples ato de receber seu amor e carinho me reerguia. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de culpa surgia. Eu estava tão envolvida na luta por nossa segurança que senti que estava perdendo algumas coisas dela. A vida não deveria ser assim. Naquela noite, ao arrumar a mesa para o jantar, um pensamento me atingiu. E se Carlos estivesse mais envolvido do que eu imaginava? O que aconteceria se eu o confrontasse antes do momento certo? Com essas questões martelando na cabeça, deitei-me e encarei o teto. E quando tudo parecia estar na direção certa, outra mensagem chegou. Era Carlos. Precisamos conversar. Meu coração parou por um instante. Aquelas palavras ecoaram como um sinal de alerta. O que ele queria? O que ele sabia? As dúvidas estavam se multiplicando e o nível de tensão só aumentava. Era como um pesadelo prestes a se tornar realidade. Não podia deixar que ele desconfiasse do que eu estava fazendo. Respirei fundo, reconhecendo que a batalha estava apenas começando. O caminho para a verdade parecia estar cada vez mais repleto de obstáculos.
Acordei com uma mistura de ansiedade e determinação. A mensagem que recebi de Carlos ecoava na minha mente. Precisamos conversar. O que ele queria? O que sabia? Havia uma tensão no ar que não me deixava tranquila. Eu precisava ter controle da situação. Levantei-me devagar, mas com um propósito claro. O café precisava ser feito. Enquanto a chaleira apitava, eu pensava na estratégia que havia elaborado. Iria confrontar Carlos, mas não de qualquer jeito. Era a hora de expor tudo o que eu descobri. Eu não estava apenas lutando pela minha carreira, mas pela verdade e pela proteção da minha filha. O dia se arrastou entre tarefas comuns no escritório, mas a ansiedade ficou cada vez mais intensa. Prendi a respiração ao ver Carlos cruzar o salão. Estou pronta. Decidi que o espaço ideal para o confronto seria a próxima grande reunião da empresa. Eu sabia que muitos funcionários estariam presentes e precisa que o máximo de pessoas possível estivesse ali. Não seria apenas um momento de enfrentar Carlos, seria também um espetáculo que marcaria a minha vitória. Com o dia da reunião se aproximando, as horas pareciam se arrastar. O clima lá dentro, colegas de trabalho olhavam para mim de maneira estranha, como se estivessem cientes de algo que eu ainda não sabia. O que estava acontecendo? Na sala de reuniões, as luzes brilhavam e a mesa cheia de papéis e pastas parecia um campo de batalha. Eu me sentei, respirando fundo e tentando manter a calma. O meu coração batia rápido, mas eu me lembrei de Clara e isso me deu força. O que estava em jogo era muito maior do que meu emprego. Era sobre dignidade e eu não ia me deixar abater. A reunião começou e Carlos estava à frente, já com um sorriso superficial no rosto. Ele parecia alheio, preenchendo a sala com os mesmos discursos vazios de sempre. Mas havia algo diferente no seu tom. Estava nervoso. Eu podia sentir a energia elétrica no ar. E então eu me levantei. O murmúrio nas mesas ao redor parou. Todos os olhares se voltaram para mim. Tentei manter a voz firme. Cada palavra era um golpe de poder. Carlos, eu tenho algo a dizer. O olhar dele congelou. As palavras escaparam de mim, uma a uma. Eu tenho provas das movimentações financeiras que você está fazendo. Documentos que mostrem transferências irregulares. Dizer isso em voz alta foi como libertar um peso que eu carregava. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém se atreveu a falar. Carlos tentou se recompor. Ana, isso não é hora para essas acusações infundadas. Ele estava se defendendo, mas não seria suficiente. Levantei a mão, mostrando as cópias que havia trazido, entregando uma a cada membro presente. Olhem isso. Eu estava fervendo de adrenalina, e essa energia se espalhava por aqueles que estavam ouvindo. Isto não é apenas uma suposição. Esses documentos provam que você está envolvido em algo muito maior e perigoso. Os murmúrios começaram. A comoção estava ali, nas expressões surpresas das pessoas ao redor. Eu podia sentir os olhares. Alguns estavam em choque, outros pareciam admirados. E quanto mais a tensão crescia, mais eu me sentia no controle. Era a minha hora de brilhar. Carlos começou a se mover na cadeira, nervoso. Isso é ridículo, Ana! Você não pode dizer isso aqui! Ele estava começando a perder os argumentos. O pânico transparecia em seu rosto. Ridículo! Ridículo é você achar que pode continuar com esse seu jogo. Eu não sou mais uma cogumelo murcha na sua sombra. Não sou apenas uma funcionária para você descartar quando precisar. Minhas palavras tinham um peso que não poderia ser ignorado. O clima pesou ainda mais na sala. As reações começaram a surgir. Como você pode fazer isso? Uma voz acusou. Isso é muito sério. Outra sussurrou. Senti a ponte de apoio se formando ao meu redor. Eu não estava só, e isso me dava mais força. Carlos tentou disfarçar sua raiva, mas a máscara estava se quebrando. Isso é uma mentira. Está tudo inventado. Ele soou defensivo, sabia que ele estava perdido. Não havia como escapar, o meu momento tinha chegado. A cada nova prova que apresentava, Carlos parecia derreter mais na cadeira. As expressões de descrença ao redor começavam a se transformar em apoio. O entusiasmo crescia. Pessoas se inclinavam para ler os documentos, o murmúrio aumentava, mas para mim,
tudo o que importava era aquela batalha, aquela vitória. E quando eu pensei que tudo estava se resolvendo, uma nova sombra surgiu. Oi, pessoal, todos falando de negócios? Que fofura, hein? Era um funcionário que não tinha nada a ver com o grupo, mas que sempre aparecia de forma aleatória nas reuniões. O tom dele era leve, despretensioso, mas a certeza de que eu estava justo no meio de algo muito mais sério, um novo conflito, surgiu. Desculpe, mas você não tem nada a ver com isso. Carlos reclamou, mas ele estava começando a perder a compostura. O pânico de ver seu plano desmoronar era evidente, mas agora eu estava ali e não tinha intenção de recuar. O sofrimento dele era um bálsamo para minha alma, uma satisfação profunda. Mas ainda havia mais por vir. À medida que eu fechava o círculo em torno dele, a porta da sala bateu. Alguém entrou sem avisar. Meus batimentos cardíacos aceleram. Era uma figura que não esperava ver ali. O novo visitante fez silêncio no ambiente, mas a tensão transformou-se em um escândalo, prestes a se revelar. Esse alguém poderia ser a chave para descobrir todas as verdades. As ameaças pairavam no ar. Temos que conversar, Ana. Agora! A nova figura piscou para mim, com um olhar que misturava urgência e segredos. E ali, diante de todos, a revelação não estava completa. Algo me dizia que não seria apenas Carlos o único a enfrentar a verdade. Uma tempestade estava se formando, e eu já não sabia se estava pronta para o que vinha a seguir. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi ensurdecedor. Olhei para as expressões no rosto dos meus colegas, tentando decifrar o que pensavam. O que fizeram era grande demais para ser ignorado. Carlos, por outro lado, estava vermelho. Eu podia ver a raiva se acumulando em seus olhos. Mas havia algo mais profundo ali. Medo. Ele sabia que estava encurralado. Você está louca, Ana, e explodiu. Isso é uma completa falta de respeito. Mas não era só uma questão de respeito. Era sobre a verdade. Um murmúrio correu pelo salão, a atmosfera carregada de tensão. O olhar de algumas pessoas se voltou para mim, incrédulas, enquanto outras expressões mostravam apoio. Várias colegas sussurraram uns para os outros, trocando olhares de espanto. Senti uma onda de adrenalina percorrendo meu corpo. Era como se alguém tivesse acendido uma luz iluminando um labirinto de incertezas. Eu não estava sozinha nessa. Carlos tentou recuperar o controle. Ele se endireitou na cadeira, mantendo a postura. Mas a fissura na sua máscara de confiança era clara. Você vai se arrepender disso. Não sabe com quem está lidando. Mas eu conhecia bem o que ele escondia. Estava ciente de que todos deviam saber quem realmente era Carlos. E essa revelação não ficou só nas paredes daquela sala naquele dia. Assim que a reunião terminou, rumores começaram a circular. A tibieza com que Carlos lidava com as acusações não passou despercebida. No dia seguinte, os ventos mudaram. A sala de break estava cheia de colegas murmurando, alguns completamente chocados, outros admirando minha coragem. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Você viu o jeito que ele reagiu? Acho que Ana realmente pegou Carlos de surpresa. A conversa parecia acontecimento de novela. Mas não eram só comentários de apoio. Outros murmuravam em tom baixo. Algumas conversas se tornaram críticas à minha atitude. Ela não deveria ter feito aquilo. O que ela estava pensando? Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Como eu podia ter feito a coisa errada ao expor a verdade? Enquanto isso, Carlos estava acompanhando a destruição de sua reputação. Vi que ele tentava manter uma fachada, mas às vezes que ele saía do escritório, a expressão em seu rosto denunciava vulnerabilidade. A cada dia, perdia mais apoio. Muitas pessoas que antes estavam ao seu redor se afastavam. Na verdade, a confiança nos olhos dos outros parecia evaporar em suas presenças. Ele não era mais visto como o chefe que todos temiam. Ele se tornava uma piada sussurrada. O que era um pequeno grupo de cúmplices estava se dispersando. Mas mesmo com tudo isso, eu não estava confortável. O meu papel se tornara um fardo. Meus amigos, aqueles que realmente apoiavam minha decisão, começaram a me dar força. Mas era uma luta interna. O mundo ao meu redor parecia desconectado, como se houvesse uma neblina obscurecendo as claras emoções que tinha. O orgulho que eu deveria sentir ao enfrentar Carlos muitas vezes era coberto por medo do futuro.
E enquanto caminhava pelos corredores, havia um amigo próximo que antes não se importava muito, Rochas, agora me parou e disse: Ana, você é uma mulher forte. O que você fez é muito importante. As pessoas precisam de coragem como a sua. Isso me deu um pouco de esperança, uma luz em meio ao caos. Mas quem mais estaria ali quando as coisas realmente desmoronassem? E então, algo inesperado aconteceu. Olhei para meu celular e vi uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Meu coração disparou. O que poderia ser agora? Queria ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. Decidi não responder, pelo menos por enquanto. Mas a tensão na minha barriga crescia. Que desafios ainda estavam por vir? Quando cheguei em casa, Clara estava na sala, fazendo uma colagem com recortes de revistas. O olhar dela, cheio de felicidade, era como uma brisa fresca depois de um dia longo. Era isso que importava. Aquela luz fazia toda a confusão parecer um pouco menor. Mãe, olha o que eu fiz! Ela me abraçou apertado. O amor que eu sentia por ela me aquecia e me fazia lembrar do que realmente importava. Mas a cada momento, a realidade do que havia feito era intensa. Uma parte de mim ainda se perguntava se havia sido uma decisão certa. A ideia de revirar a vida de Carlos me deixava inquieta. E ainda, o fantasma das consequências me seguia. O que viria a seguir? Ele tentaria se vingar? O medo pulsava junto com a adrenalina. Pesando tudo, um ruído alto me tirou dos meus pensamentos. O celular vibrou novamente. Decidi que era hora de abrir aquela mensagem. Precisava saber. Estou perto do escritório. Precisamos falar sobre Carlos. Fechei os olhos e respirei lentamente. Caos. O desfecho estava longe de ser certeza. Havia desafios à frente e eu precisava estar pronta. O jogo apenas começara e cada movimento era crucial. Eu não poderia permitir que meu medo ganhasse. Levantei-me, olhei pela janela e no fundo uma certeza se assentou. A verdadeira reconstrução da minha vida estava apenas começando. E a batalha por um futuro seguro e feliz ainda dava seus primeiros passos. Ainda estava na cama quando recebi a mensagem de Carlos. Estava tudo tão confuso na minha cabeça, e a sensação de ter exposto sua verdadeira face na reunião ainda ecoava em mim. Mas eu sabia que não poderia deixar que a ansiedade me dominasse. Precisava seguir em frente, reconstruir minha vida e dar um exemplo para Clara. Era um caminho cheio de desafios, mas eu estava pronta para encará-los. Assim que acordei, olhei para meu reflexo no espelho. Aquela mulher que eu vi ainda estava ali. Mas havia um. Peguei o celular e fui ver as mensagens que havia recebido no grupo das mulheres do meu condomínio. Algumas me parabenizavam pela coragem, pedindo para se encontrar. Vamos nos reunir e conversar, Ana. Suas ações inspiraram muitas de nós. Aquela ideia me fez sentir um calor no peito. Como eu poderia ainda servir de exemplo para as outras, mesmo em um momento tão conturbado? Enquanto me arrumava, dediquei um tempo a pensar em como poderia dar início ao meu projeto pessoal, um lugar onde outras mulheres pudessem se sentir apoiadas e encontrassem inspiração para lidar com seus próprios desafios. Um espaço de fortalecimento e empoderamento, baseado nas experiências que todas nós enfrentamos. Seria o meu legado. Depois de deixar Clara na escola, dirigi até a cafeteria onde havia combinado de me encontrar com algumas amigas. Chegando lá, senti as borboletas no estômago, uma mistura de nervosismo e excitação. Cumprimentei cada uma delas e logo a mesa estava cheia de sorrisos e disse uma das minhas amigas. Assim, entre risadas e algumas lágrimas, decidimos que aquele era o momento. Estávamos prontas para começar. No decorrer das semanas, realizei reuniões com pequenas turmas de mulheres. Criamos um grupo onde podíamos ser sinceras umas com as outras, compartilhar experiências e, acima de tudo, encontrar um propósito. Começamos a nos encontrar semanalmente em um espaço que reservei na comunidade local. Olhando para as caras animadas e os corações abertos, percebi que cada uma delas estava buscando algo, assim como eu. Depois de uma das reuniões,
Fui abordada por uma mulher mais velha que estava começando a se sentir perdida. Ela perguntou: Ana, como você encontrou essa força para se levantar e lutar por si mesma? Emocionada, respondi que não foi fácil. Eu também tenho meus dias ruins. Mas saber que existem outras mulheres para compartilhar isso é o que tem me dado coragem. Ela sorriu, e aquela conexão sincera me fez perceber como cada pequena. Criamos um ambiente onde as competências de cada uma eram celebradas, e isso me encheu de esperança. Com o apoio das mulheres e o incentivo delas, fui em busca de novos empregos. Depois do turbilhão que foi trabalhar com Carlos, percebi que precisava de um lugar onde eu pudesse florescer. Uma amiga fez contato e me indicou para uma vaga interessante em uma startup que estava crescendo e focada em iniciativas sociais. O clima era leve e o processo de entrevista foi um sopro de ar fresco. Eu estava nervosa, mas cada pergunta me parecia uma oportunidade de mostrar a força que eu havia cultivado. Quando fui selecionada para o cargo, um grito de alegria saiu da minha boca. O olhar de orgulho da Clara quando contei a ela foi o melhor prêmio. Você é um exemplo para mim, mãezinha. Sua voz doce cortou o ar e eu respirei fundo, sentindo que cada passo me levava a um caminho só meu. Essa nova fase trouxe desafios. Aprendi a gerenciar o tempo. Com o passar dos meses, o nosso grupo de mulheres cresceu e se tornou um coletivo. Começamos a vislumbrar um projeto comunitário que ofereceria mentorias a mulheres desempregadas em busca de reinvenção. Ver mais e mais mulheres se sentirem empoderadas e seguras com relação ao futuro deu um novo significado à minha vida. Mas enquanto tudo parecia seguir bem, um novo tipo de nervosismo começou a surgir. Comecei a receber mensagens anônimas. As primeiras pareceram ser apenas brincadeiras, talvez de alguém que não concordava com as mudanças que estávamos promovendo. Mas logo, as mensagens passaram de simples provocações para ameaças sutis. Acho que você está mexendo em coisas que não deveria, Ana. O sangue gelou nas minhas veias. Resisti à tentação de deixar que o medo me paralisasse novamente. Eu sabia que tinha que ser forte por mim e por todas aquelas mulheres que depositaram a esperança no meu projeto. Nunca pensei que voltaria a viver o medo que antes me dominava. Enfim, cuidado com o que deseja. Aquilo soava como um aviso e não tinha ideia de quem poderia estar por trás disso. Portanto, novas precauções foram necessárias. Conversando com algumas amigas do grupo, decidimos que era nossa responsabilidade cuidar umas das outras e nos proteger. E então, em meio ao tumulto de emoções e ansiedades, algo pulsou em mim. Fui para casa uma noite e comecei a rabiscar algumas ideias. Uma luz se acendeu na minha cabeça. O que se eu transformasse essas ameaças em uma oportunidade? Em vez de me deixar intimidar, poderia usar isso para mostrar a todas nós que a resistência era o nosso verdadeiro poder. Decidi que era hora de transformar a próxima reunião em um manifesto de resistência. Cada mulher deveria sentir que era parte de algo maior, que éramos coletivas e que juntas nada poderia nos deter. A ideia de apresentar essas mensagens e discutir como não deixar que ninguém nos silenciasse começou a tomar forma como um ritual. E assim, impulsionada cada uma delas se fez presente, compartilhando histórias de superação, vitórias e sonhos. Ninguém estava ali para retroceder. Estavam ali para se levantar como um exército de coragem e empoderamento. Enquanto olhava para aquelas mulheres, sentia que mesmo com a tempestade se aproximando, tínhamos a força para enfrentá-la. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Recebi uma mensagem no palco, um aviso, um rascunho de uma foto com um símbolo que me era familiar. A adrenalina disparou. O que isso significava? Eu não sabia se realmente poderia confiar nessa nova surpresa. No fundo, percebi que à medida que reconstruía minha vida, o que eu pensava que era um novo começo poderia estar se transformando na preparação para uma batalha muito maior. E com esse mistério no ar, encarei o público, a tensão crescendo e a sensação de que uma reviravolta estava prestes a acontecer. O que viria a seguir? O desafio ainda não havia terminado.
Eu mal sabia que a verdadeira origem do caos. Olhei para o lado e vi Clara, ainda dormindo, com aquele sorrisinho que sempre me derretia o coração. Era por ela que eu lutava, e cada novidade que eu experimentava nessa nova jornada era uma vitória não só para mim, mas para nós duas. Os meses passaram desde o dia em que expus Carlos na reunião. Naquele momento, parecia que eu havia tomado uma decisão que mudaria tudo. E, de certa forma, havia mudado, mas não somente pela coragem que precisei ter, mas pelo caminho que toda essa coragem abriu. O apoio das mulheres que estavam comigo naquele dia se multiplicou. Elas se tornaram amigas próximas e juntas criamos um espaço que rapidamente se transformou em um verdadeiro refúgio para muitas. Ninguém mais estava só. O grupo que formamos foi um grande sucesso. Chamamos de Mulheres em Comunidade. A ideia de unir forças, compartilhar experiências e ajudar umas às outras tornou-se o alicerce do nosso propósito. Criamos um blog onde publicamos histórias de superação, dicas sobre a cada reunião, vi mais e mais rostos sorridentes, histórias impressionantes e ligações que se formavam. Em um dia que mais parecia mágica, uma mulher entrou na sala e o brilho em seu olhar dizia tudo. Ela havia passado por um divórcio difícil e precisava de um novo começo. Contei sobre como me senti antes de dar meu primeiro passo, o medo no fundo da barriga e a dúvida sobre o que seria do futuro. Ao final daquela tarde, ela estava em lágrimas, mas agora de alívio. Senti como se de alguma forma eu estivesse reescrevendo nossa história coletiva. Ao mesmo tempo, a minha própria vida também começou a brilhar de novas formas. Quando aceitei a oferta de emprego na startup, tudo mudou. Acreditei que aquela era a chance que eu precisava para me reinventar. O ambiente lá era diferente, leve e inovador. As ideias fluíam e a liderança apoiava a criatividade. Eu estava fazendo um trabalho que realmente inspirar outras pessoas com minha história me ajudou a ver a grande verdade. Nós não estamos sozinhas. A vida tem seus altos e baixos, mas quando nos unimos, podemos derrubar barreiras. Um dia, após um webinar que fizemos sobre empoderamento feminino, recebi uma mensagem. Uma mulher relatou que já havia passado por situações difíceis em sua carreira e que, ao ouvir o que eu tinha a dizer, começou a se valorizar novamente. Por causa de você. Eu acabei de pedir uma promoção, ela disse. Isso me fez perceber o quanto as histórias são poderosas. Encorajar outra mulher a se posicionar também era parte da minha luta. Ao longo do tempo, os receios que eu havia sentido antes se transformaram em poder. Um dia, durante uma caminhada pelo parque, encontrei uma colega, e enquanto conversávamos percebi que as inseguranças já não pesavam como antes. Havia um brilho novo em mim. Era como se todas as camadas das minhas experiências anteriores, as lágrimas, as lutas, as conquistas, estive. Ensinar uma criança sobre amor próprio andava de mãos dadas com mostrá-la que não havia barreiras para as mulheres. Refletindo sobre tudo isso, um pensamento começou a se cristalizar na minha mente. Era claro que recomeços eram possíveis em qualquer fase da vida. Ser mulher, mãe, trabalhadora e ainda ser forte para lutar por quem nos rodeia não é um fardo, é uma honra. É uma lição que eu gostaria que todas as mulheres, especialmente aquelas com mais de 30 anos, percebessem que nunca é tarde para se redescobrir, que a autoconfiança é uma construção diária e que cada uma de nós tem o poder de se reinventar. Então, na manhã, ao preparar o café, olhei pela janela e pensei, eu sou mais do que uma sobrevivente. Eu sou representante de um movimento. Eu tinha um legado, um grupo, uma comunidade que se apoiava. E como isso tudo começou? Com um passo de coragem. Uma frase ficou na minha mente, repetindo-se como um mantra. O maior poder que temos é o de nos levantarmos e reescrever. O que vem a seguir? O futuro é nosso. Se você está se sentindo perdido, lembre-se, você também tem o direito de se reerguer e florescer. Não subestime o seu poder. Não deixe que os desafios a definam, mas sim suas reações a eles.
A vida é feita de recomeços e oportunidades. Cada dia é uma nova chance de voltar a brilhar, porque você é digna. Você não está sozinha, estamos juntas nessa jornada. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Este é o momento para você demonstrar seu apoio e ficar por dentro de histórias como a minha. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem depois. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e se inspirar. Não perca tempo. Você precisa se inscrever e ser parte desta comunidade.